Eu estou aqui com o presidente da CBA, da DAI, obrigado por estar recebendo o projeto motor. Presidente, falar um pouquinho antes da Stock, né? O que o senhor acha do momento da categoria? É um momento bem profissional, né? A categoria cresceu muito nos últimos anos. O que o senhor pode dizer sobre a Stock Car? Primeiro, obrigado pelo espaço que vocês estão abrindo para a gente poder falar com a comunidade do automobilismo. Eu acho que a Stock ela vem para completar 40 anos, eu acho que no melhor momento da categoria. Você tem um grid hoje com 10 ex-pilotos de Fórmula 1 e pelo menos mais 10 campeões de Stock Car e pelo menos mais 10 grandes pilotos. Nós estamos falando da nata do automobilismo, não é brasileiro. Eu me arrisco a dizer que hoje Interlagos é a capital do automobilismo do mundo. A gente teremos aqui uma largada com os principais nomes do automobilismo no mundo. Você tem um Felipe Massa, um Rubens Barrichello, pilotos que agora há pouco deixaram suas carreiras de Fórmula 1. Você tem pilotos convidados que foram campeões de Stock Car, como o próprio Davi Mufato. Enfim, é fantástico. Acho que o retorno do formato da corrida de duplas e como foi feito, a classificação sendo definida no último treino pelos convidados, acho que deu um toque especial à categoria. A categoria vive um momento de ascensão, né? Acho que teremos uma temporada extremamente disputada, como vem sendo as temporadas da Stock Car. Acho que os últimos anos você pega a classificação dentro de um segundo, você tem 80% do grid, isso é fantástico. Tecnicamente a categoria tem algumas evoluções, foi apresentada ontem as mantas térmicas do fornecedor de pneus. Então a expectativa da Stock Car é a melhor possível. E lógico que a Stock Car ela é a grande categoria nacional, é a categoria profissional do Brasil, né, onde correm os principais pilotos profissionais. Agora a gente tem um automobilismo brasileiro que é muito maior do que assim, Stock Car, né, um cenário. Qual que é o seu diagnóstico hoje da situação do automobilismo brasileiro quanto a campeonatos regionais, o kartismo e a formação de pilotos? Se a gente for falar de automobilismo brasileiro, a gente não pode esquecer velocidade na terra, a gente não pode esquecer rally, a gente não pode esquecer arrancada. A gente teria que falar de todas as categorias. Mas especificamente tratando de velocidade, como você falou, se a gente começar pelo kart, nós vivemos ano passado um momento único no kartismo brasileiro. Foi realizado o maior campeonato de kart do mundo, reconhecido pela FIA, pela própria Codasul. Nós temos para esse ano a promessa de um campeonato tão grande tecnicamente quanto em quantidade de pilotos a ser realizado aqui em São Paulo, na Granja Viana. Nós tivemos a abertura do mercado do kart, uma abertura responsável para um mercado internacional, procurando uma aproximação com o que acontece na Europa, procurando uma preparação de nossos pilotos com o que acontece na Europa. Então nós teremos esse ano pela primeira vez 3 categorias com a configuração semelhante ao que acontece na Europa. Tivemos uma abertura para chassis importados em algumas categorias, tudo muito bem pensado e planejado para que a gente também não tenha nenhum prejuízo ao mercado nacional, mas ao mesmo tempo possa propiciar ao piloto essa experiência de ter no Brasil o que está se usando lá fora. Paralelo a isso, a gente vem cuidando da base. As escolinhas de kart hoje elas representam 6 unidades no Brasil. Devemos implementar mais um esse ano para 7. Temos um projeto já liberado para ser captado, onde a gente implementa mais 10 escolas. A gente aumenta esse acesso, essa condição de acesso a nível do Brasil no kartismo. Eu acho que isso é muito importante. O kartismo ele tem por si só uma particularidade que para você praticar você precisa adquirir o material e nós estamos falando de um investimento significativo. E a escola de kart vem justamente para desmistificar isso. Você pode fazer a escola sem necessariamente ter que comprar nenhum material, você tem tudo na escola. E depois dessa formação você tem condição de dar sequência à sua carreira. O kart, ele, nos últimos anos já, ele vem crescendo bastante, até porque os custos até baixaram um pouco com novos motores, né? Refrigeração à água e tudo mais. Mas qual que é o caminho hoje, por exemplo, quando
chega ali numa certa idade que o cara, a criança ou já o adolescente quer mais. Porque a gente vê assim, hoje acaba tendo... lógico, existe uma expectativa do público de ver os caras fazendo voos maiores e a gente não está vendo essa turma conseguir ir para fora do Brasil, né? O gap que você tem hoje do piloto que termina ou que chega numa graduado do kart, por exemplo, e que quer seguir carreira no automobilismo, o gap hoje que nós temos no Brasil é um gap grande, porque você sai do kart e você automaticamente teria uma Fórmula 3 ou uma categoria dessa de turismo. A gente entende e estamos trabalhando incansavelmente nessa situação. Eu te digo que de todos os assuntos que a gente tratou no ano passado e agora esse ano, o que mais tratamos foi Fórmula 4, que é justamente uma categoria que não é fácil de trazê-la, de promovê-la, de fomentá-la, mas estamos trabalhando para que a gente tenha no primeiro momento a diminuição de um gap, uma continuidade nessa formação de pilotos que você colocou e efetivamente uma preparação com o aumento do quantitativo de pilotos praticando automobilismo via escolinhas, uma incrementação futura de uma categoria como a F4, a gente tem um aumento da massa de pilotos bem formados, não só para esse automobilismo de ponta que seria a Fórmula 1, mas para o automobilismo nacionais e para qualquer categoria no mundo. Nós vivemos hoje, é um assunto, é o tema, é a ausência de pilotos brasileiros na Fórmula 1. A gente até entende que os próprios caminhos para se chegar à Fórmula 1 mudaram. Né? Fizemos estudos para entender quantos pilotos saem ou entram por ano, de onde vêm esses pilotos, e nós vemos que existe um percentual pequeno de pilotos, de vagas que surgem no grid. Nós vemos que grande parte desses pilotos entram através das escolas que existem na Ferrari, na McLaren, são escolas das próprias equipes. Né? Eu me arrisco até a dizer que essas equipes devem ter para os próximos 3 ou 4 anos um planejamento de pilotos que estão sendo formados. Agora, você concorda assim que a Fórmula 1, lógico, são pouquíssimas vagas, então às vezes a gente não pode nem condenar de não ter pilotos brasileiros, porque até pouco tempo não tinha piloto francês, a Itália não tem. Agora, talvez uma coisa que incomode mais, assim, que também quando a gente olha hoje, não vê pilotos nem passando perto, ou quando estão assim, por exemplo... hoje a gente tem um 7 câmeras, por exemplo, na Fórmula 2, mas o Collet ainda está iniciando a carreira na Europa. Mas, por exemplo, hoje o piloto mais próximo, vamos dizer assim, da Fórmula 1 seria o 7 câmera, mas ele não está em nenhum programa de pilotos, está no Vail Racha lá na Fórmula 2. Então, assim, talvez, o senhor concorda, talvez a gente não está conseguindo deixar os pilotos nem no radar da Fórmula 1? É como eu te coloquei agora há pouco. Acho que a função da entidade é preparar pilotos não só para a Fórmula 1. A função da entidade é preparar pilotos para o automobilismo mundial. Porque eu não conheço nenhuma confederação na Europa que tenha formação de pilotos. Quem tem formação de pilotos são as equipes. Nenhuma confederação na Europa tem projeto para formar pilotos dessa forma. As equipes têm escolas de formação de pilotos para suas escuderias. Né? Como nós não temos equipe de Fórmula 1, cabe à entidade, sim, fazer essa formação, cabe à cidade preparar. Daí, a carreira que o piloto vai seguir é uma consequência de planejamento, de custos. Mas o senhor concorda, por exemplo, como a gente falou, o kartismo está num momento bom no Brasil, mas que está faltando talvez impulsionar a molecada, talvez numa carreira. Por exemplo, o senhor falou, nenhuma federação tem um projeto de programa de pilotos, mas, por exemplo, a Federação Francesa, um tempo atrás, quando ela se viu sem pilotos, ela criou, na verdade, um programa de incentivo que chegava a dar dinheiro para os pilotos correrem. É um modelo. A Federação Francesa tem um modelo de escola de kart que a gente aplica no Brasil. Nós temos até uma questão de legislação no Brasil, onde o automobilismo ele vive num limbo que a gente não é considerado nem esporte olímpico e nem esporte amador. Então, 90% da legislação brasileira de incentivo, ela não privilegia o atleta brasileiro de automobilismo. Não por acaso a gente teve uma posse em Brasília e vem trabalhando uma agenda em Brasília para uma aproximação do poder público na tentativa de mudar esse cenário legal. Você consegue um Bolsa Atleta para um atleta que tem atletismo de vôlei, para um piloto não. A legislação não permite. Então, é preciso que se entenda o que a legislação permite ou não, antes até de se cobrar se existe esse incentivo ou não. Eu não sei como funciona a legislação da França, por exemplo, mas aqui no Brasil a gente não tem
programas exemplo, legais de incentivo. Não se pensa talvez numa estrutura de marketing para ajudar esses pilotos a talvez acarretar patrocínios mesmo, porque queira ou não queira o automobilismo, principalmente de grande, os mais vistos, Fórmula 1, Fórmula 2 ainda são uma plataforma. Nós estamos falando de 12 mil pilotos filiados ano passado. Então, você tem uma estrutura de marketing para... Qual é o critério que eu vou dar uma estrutura para um piloto e não vou dar para o outro? Acho que as carreiras individuais, elas têm que ser geridas pelos pilotos, tanto do ponto de vista de recurso como do ponto de vista de apoio de marketing. O que cabe à entidade é fazer a sua formação. Começa na Escola Brasileira de Kart, passa por um processo de uma Fórmula 4, que a gente vem estudando, vem tentando implementar, que não é fácil, e daí o piloto está preparado para o automobilismo mundial. A gestão de carreira individual, ela não é atribuição da confederação. Certo. Outro tema que o senhor com certeza deve ouvir muito, que aflige um pouco, acho que os fãs, né, é a questão da privatização de Interlagos. Não faz muito tempo perdemos Jacarepaguá. Curitiba vive naquele vai ou não vai, né? Tudo bem que tivemos até a inauguração de um novo autódromo recentemente em Minas, tudo, mas Interlagos, queira ou não queira, é a grande casa do automobilismo brasileiro. E hoje existe um projeto na Câmara dos Vereadores de São Paulo que no projeto já se prevê a desconstrução do cartódromo de Interlagos, que é um berço de alguns dos maiores pilotos da história do Brasil. E temos ainda vereadores empurrando para talvez até uma desconstrução maior do autódromo. Uma coisa, parece que também assim, que o movimento do automobilismo está deixando... Está vendo o que vai acontecer, qual que é a posição da CBA, o que o senhor acha que a CBA tem que agir, o que ela tem que ficar de olho em relação à privatização de Interlagos? Na realidade, nós estamos de olho, estamos acompanhando desde o princípio. Nós tentamos, antes das últimas ações, ter uma agenda com o prefeito, discutir essa situação, não conseguimos. Tivemos com o representante das prefeituras e conversamos sobre o assunto. Estamos participando do movimento que existe hoje, um movimento organizado, que justamente defende Interlagos, e toda e qualquer ação que seja coordenada, legítima e legal para se defender Interlagos, a CBA está apoiando. Tanto é que nós entramos no Ministério Público com a representação, isso foi divulgado, questionando o modelo como está sendo feita essa privatização. Então, nós vamos defender até em tudo que for possível a não privatização. Até porque os números que se mostram de um possível prejuízo deixado por Interlagos, eles não são reais. Interlagos, se você computar todos os eventos automobilísticos que acontecem em Interlagos e tudo que Interlagos gera para a cidade de São Paulo, Interlagos ele não dá prejuízo. Interlagos dá lucro. Os números da Fórmula 1 no Brasil, eles são extremamente expressivos. Se você pegar a agenda de corridas nacionais aqui, da Truck, da Stock, de outras categorias, o próprio Campeonato Paulista, inevitavelmente isso gera uma receita que não está sendo computada nisso que está sendo apresentado como um prejuízo aos cofres públicos. Então, a gente não concorda quando se fala que Interlagos dá prejuízo. E repito, toda e qualquer ação coordenada, ordenada, legítima e legal, ela terá a participação e o apoio da CBA para que ela tenha êxito, para que ela evolua na defesa de Interlagos. Hoje, o que já está sendo feito? Teve uma entrada no Ministério Público, está sendo feito algum lobby com vereadores, prefeitos? Existe sim um trabalho de bastidores, óbvio que a própria Câmara de Vereadores de São Paulo, ela tem vereadores que são a favor, e outros são contra, e existe um trabalho de bastidores e de reuniões para que a gente mostre tecnicamente da viabilidade do autódromo. E legalmente o que foi feito foi uma ação no Ministério Público questionando o modelo do que está sendo apresentado e como está sendo feito. O grupo vem participando ativamente das ações públicas que estão sendo feitas e das ações dentro da Câmara dos Vereadores. Existe um processo legal que tem que ser respeitado, a Prefeitura ela está cumprindo esse processo legal e nós estamos acompanhando juridicamente e politicamente de perto tudo que está acontecendo. A agenda da CBA agora tem várias prioridades, óbvio, né? Mas hoje o que mais está ocupando o planejamento da CBA? Como a gente colocou, se você falar de automobilismo como um todo, acho que a gente vai ter prioridades na velocidade da terra, a gente tem prioridades no kart, a gente tem prioridades na arrancada, a gente tem prioridades na velocidade de asfalto.
Acho que cada modalidade ela tem suas prioridades, a gente tem que se dividir e tratar cada prioridade e ter um planejamento, como fizemos agora no início do ano, um workshop interno de planejamento, traçando as perspectivas e os objetivos de cada categoria, de cada modalidade. A parte interna administrativa da CBA, o senhor vê que precisa de alguma evolução? O senhor vê algum exemplo, tanto no automobilismo, fora do automobilismo? Hoje a gente tem uma confederação hoje de rugby no Brasil que é profissionalizada, é contratado um CEO para tocar. Não estou falando que esse é o caso da CBA, mas vocês olham novidades que poderiam ser trazidas também para a parte administrativa da CBA? Essa mudança de gestão, ela começou já. A CBA, pela primeira vez, ela teve presidentes de comissões nomeados que não eram presidentes de federações, e sim pessoas que tinham expertise em cada área. Sem citar nomes, mas se você analisar cada presidente de comissão, você vai verificar que são pessoas que têm a condição técnica de estar em cada comissão. Os departamentos de marketing, de comunicação da CBA, nós trouxemos empresas profissionais para cuidar dele, e administrativamente a gente tem sim passado por uma mudança sistemática de processos internos para que a gente tenha uma atualização. Óbvio que a gente não vai parar nunca, você tem que sempre estar se atualizando, trazendo processos, como você bem colocou, vendo modelos de gestão, e a busca pela perfeição no modelo de gestão e nas ações, ela é eterna, a gente não vai parar nunca. Beleza, obrigado, presidente. Como presidente da DAE aqui para o Projeto Motor. Obrigado. Valeu.